Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 2, que fala sobre as mudanças climáticas, tá bom? Então, eu coloquei aqui para vocês um resumo, né, do que se trata, né, o nosso conteúdo. Então, o que é uma mudança climática? Bom, essas mudanças climáticas, elas são alterações que ocorrem na temperatura média da Terra. Então, os seres humanos que vivem na superfície terrestre dependem uns dos outros e interagem com o meio ambiente. Então, o ser humano também compõe a biosfera e consegue se fixar e viver em quase todos os lugares do planeta. Então, o que acontece? Vários avanços fazem com que esse clima ele acabe mudando. Então, atitudes erradas, como por exemplo desmatamento, né, poluição, isso vai modificando, né, o nosso planeta gradativamente. Outra questão, né, que preocupa os ambientalistas é a questão do efeito estufa. A gente vai conhecer um pouquinho as causas e os efeitos, né, e o porquê que isso vem aumentando. Então, o efeito estufa, gente, é um fenômeno natural que faz com que a temperatura da Terra ela seja favorável para que ocorra a vida, desde que esteja em uma determinada faixa. Então, o que acontece? A temperatura do planeta é importante para a manutenção da vida, além de ser um indicador dos diferentes tipos de clima que existem na Terra. Então, essa temperatura é fruto de um fenômeno que eu acabei de mostrar para vocês, que é o efeito estufa. Então, ele é o resultante do aquecimento do planeta para a radiação solar entrar em contato com a atmosfera e também com a superfície terrestre, tá certo? Então, ao entrar na atmosfera, parte da radiação solar aquece a superfície e parte é refletida, retornando ao espaço. Então, o dióxido de carbono presente na atmosfera aprisiona parte dessa radiação na superfície terrestre, o que favorece aí a manutenção da vida na Terra e, consequentemente, a variação do clima. Sendo que, ao longo do tempo, o clima do planeta passou por várias mudanças, com alternâncias entre períodos glaciais e também secas prolongadas, ou seja, a própria dinâmica natural da Terra pode alterar as características do clima. Entenderam? Então, vejam só, segundo os cientistas, problemas como o degelo nos polos, né, o processo de desertificação, estão associados justamente à alteração desse efeito estufa, tá certo? Então, vamos só ver um pouquinho aqui as consequências, né? Bom, como vocês estão vendo aí, gente, os principais causadores, né, nas transformações que altera, né, esse efeito estufa, eu coloquei aqui para vocês, né, que são a queima de combustíveis fósseis, as queimadas, o desmatamento e também a decomposição de lixo. Então, tudo isso favorece. E muitas das soluções estão nas nossas mãos, não é? Aqui eu coloquei para vocês os principais gases que provocam o efeito estufa, certo? Coloquei aqui, ó, o dióxido de carbono, o óxido de nitroso, o metano e o clorofluorcarboneto. Esses são os principais gases que geram, né, que promovem o efeito estufa. Então, assim, eles agem como isolantes, pois absorvem assim uma parte da energia irradiada e são capazes de reter o calor do Sol na atmosfera. Então, favorecendo assim, né, que exista vida e espécies no planeta, como eu já tinha falado para vocês anteriormente. Então, seguindo adiante, a gente tem aqui algumas das consequências do efeito estufa. Então, quais os impactos que o efeito estufa gera no nosso planeta, né? Então, como vocês percebem, ao passar dos anos, a gente está tendo um aumento de temperatura
né? Então o calor fica cada vez mais aparente. Então eu coloquei aqui para vocês um resumo, né, dos principais problemas que esse aquecimento pode trazer. Seria também bem interessante se a gente pudesse reduzir ou até mesmo neutralizar o gás carbônico, porque o gás carbônico é o que tem maior contribuição para alterações no clima do nosso planeta. Então ele gera ali vários impactos ao longo dos anos, veio gerando, na verdade, né? Então, para diminuir ou neutralizar esse gás, né, a gente tem que ter aí eliminar algumas questões, né, combater algumas questões, transformar, na verdade, o modo de vida. Então, eu coloquei para vocês aqui de lado, né, como vocês podem ver, deixa eu só destacar aqui. Como vocês podem ver, são medidas que não são impossíveis. Né? Então, se realmente tivesse uma movimentação em prol de resolver esses problemas ambientais, seria possível a gente salvar o nosso planeta. Então, vamos prosseguindo. Bom, gente, como vocês já devem saber, as árvores elas têm um papel importantíssimo na natureza. Então, elas conseguem fazer a redução dos efeitos, né, desses gases. Então, elas acabam ali atraindo, né, o gás carbônico da atmosfera e libera ali o oxigênio por meio da fotossíntese. Então, é um processo fantástico. Então, como está acontecendo o desmatamento, isso faz com que a gente tenha menos produção de oxigênio, tá certo? Então, fica um trabalho muito intenso. E para que pouca vegetação possa fazer essa transformação. Nessa imagem aqui eu coloquei para vocês um pouquinho sobre como funciona ali o efeito estufa e como é feito o processo todo de radiação solar dentro da atmosfera, tá certo? Então, coloquei aí para vocês algumas explicações, tá certo? As regiões que fica ali, né, parte da radiação, né, como é que é feito esse processo. Como eu falei para vocês, né, a poluição atmosférica, né, ela aumenta dia a dia. As atitudes humanas contribuem para isso. Então, as queimadas, a emissão de gases, né, como combustíveis e tudo mais, o desmatamento. Então, tudo isso faz com que haja ali mudanças climáticas e também alterações na natureza. Sendo que essas transformações elas não afetam apenas a natureza. A gente sabe muito bem que nós dependemos, né, de tudo que está ao nosso redor para sobreviver. Então, os casos de pessoas que nascem com algum problema, né, respiratório, como asma, ou possíveis alergias, vem aumentando dia a dia. Porque esse ar que a gente respira, ele também serve para a manutenção do nosso corpo. E o que acontece? Como em alguns locais, né, do mundo, existe uma poluição tão exagerada a ponto das pessoas viverem de máscaras, terem várias reações alérgicas e tudo mais. Então, não é só a natureza. A gente acha que a poluição, o desmatamento vai afetar apenas a natureza, mas esquecemos de um fator importante que nós estamos incluídos nessa natureza. Nós também fazemos parte dela, né? E acabamos sendo afetados. Aqui para vocês eu coloquei novamente, né, a química que acontece na camada de ozônio. Essa aqui é praticamente a mesma, né, daquele modelinho efeito estufa. Sendo que aqui vocês estão vendo, né, os raios ultravioletas, né, e onde eles estão atingindo, né, onde eles estão conseguindo chegar. Vocês podem ver, né, cada um aí onde eles ultrapassam.
Aqui eu coloquei para vocês novamente, né, a questão também das doenças de pele, né, que envolve justamente esse aumento de radiação, também afeta, né, nós seres humanos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre chuvas ácidas e como elas ocorrem. Bom, finalizando, né, nossa aula, a gente vai aqui falar sobre as chuvas ácidas, tá certo? Ou chuva ácida. Então, essa chuva pode ocorrer em virtude da emissão exagerada de poluentes, como, por exemplo, o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio e o monóxido de nitrogênio. Então, a formação das chuvas ácidas, elas, no caso, intensificou, né, por meio das grandes revoluções industriais que foram ocorrendo no passado dos anos. Então, em decorrência das queimadas de combustíveis fósseis, as indústrias, né, que lançam na atmosfera alguns gases poluentes, os automóveis, né? Então, tudo isso contribuiu para que acontecesse esse processo de chuvas ácidas, né? Então, ao observarmos, né, esse esquema, né, a gente pode perceber a emissão de gases poluentes na atmosfera, que desencadeia uma reação química entre a chuva e os gases poluentes, e aí gera a chuva ácida. Então, o nível de acidez nas precipitações resultantes dessa reação é elevado ou suficiente para deteriorar a vegetação e contaminar os mananciais, podendo até mesmo devastar áreas agrícolas e comprometer também edificações e monumentos. Então, é importante ressaltar também que os ventos podem levar essas chuvas ácidas para as regiões distantes, de onde não foi gerada. Então, só para a gente finalizar aqui, tá bom? Só mais um detalhe, tá, gente? Outro fenômeno climático também que colabora para o aumento, né, dos índices de poluição são as ilhas de calor. O que são ilhas de calor? Elas consistem na elevação das temperaturas médias nas zonas centrais de áreas urbanas e suburbanas, tá certo? Então, como eu coloquei para vocês aqui, se a gente comparar uma região, como por exemplo uma zona rural e uma zona urbanizada, consequentemente a zona urbana vai ser mais quente, ou seja, a temperatura vai ser bem mais elevada, tá certo? Então, a impermeabilização dos solos por meio da construção de calçadas, asfaltos, casas, edifícios, né? Isso colabora para um aquecimento, tá certo? Então, a falta de vegetação vai acabar aumentando aí essa temperatura, tá bom, gente? Bom, agora realmente eu estou finalizando, então, qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado, tá bom? A atividade vocês vão ter disponível lá na plataforma do Plural, tá bom, gente? Então, hoje a gente vai ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.